Olá a todos, meu nome é Eduardo Carvalho Ribas, eu sou médico neurocirurgião e hoje eu vou apresentar uma aula sobre a neuroanatomia da superfície cerebral. Essa aula foi apresentada durante a quarentena neuroanatômica, num projeto para ensinar neuroanatomia durante a pandemia do coronavírus em 2020. Como o encéfalo é dividido? Primeiro temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico tem a ver com a parte do sistema nervoso que não se encontra dentro de um arcabouço ósseo. Isso são os nervos que se dirigem para os seus órgãos efetores, por exemplo, os músculos, as articulações, pele, órgãos e tudo mais. Já o sistema nervoso central, ele se encontra dentro de um arcabouço ósseo, sendo o encéfalo sua parte dentro da cabeça, por isso que chama encéfalo, e a medula espinhal dentro do canal vertebral da coluna vertebral, então também um arcabouço ósseo. O encéfalo, por sua vez, é dividido por uma prega de dura mater, que se chama tenda do cerebelo ou tentório, e um compartimento que está acima, então, supratentorial, de um compartimento abaixo, também chamado infratentorial. O compartimento acima abriga o cérebro, propriamente dito, que é o telencéfalo, mais o central core, onde o seu principal personagem aí é o diencéfalo. Abaixo, então, do tentório, compartimento infratentorial, vai abrigar à sua frente o tronco cerebral, subdividido em 3 porções. Porção mais alta, mesencéfalo, depois ponte e bulbo mais inferiormente. E atrás do tronco cerebral, o cerebelo. Este é um encéfalo, a parte do sistema nervoso que se encontra dentro do compartimento intracraniano. Então, aqui dividindo acima o cérebro e abaixo o cerebelo, encontramos a tenda do cerebelo ou tentório. Abaixo dessa tenda, o cerebelo, e à frente do cerebelo, o tronco cerebral. E o tronco cerebral se continuando com a porção mais alta da medula cervical. Aqui uma visão superior, onde o cérebro foi retirado, e podemos ver o assoalho, o assoalho craniano, dividido em suas 3 fossas. Uma fossa anterior, onde repousa o lobo frontal, uma fossa média, onde repousa o lobo temporal, e uma fossa posterior, aqui coberta pela tenda do cerebelo ou tentório. Quando retiramos a tenda, é possível ver os grandes hemisférios cerebelares que estão logo abaixo. Um hemisfério cerebelar de cada lado e ao centro, entre os 2 hemisférios cerebelares, o vermes cerebelar. À frente dos cerebelos encontramos o tronco cerebral. O tronco cerebral não é coberto pela tenda do cerebelo, uma vez que o tronco cerebral se continua superiormente com o cerebelo. Esse corte aqui é bem característico de um corte axial mesencefálico, onde à frente temos os pedúnculos cerebrais, substância negra, e atrás o tegmento e mais atrás o tecto. E entre o tegmento e o tecto, aqui o aqueduto mesencefálico. Esse aqui é o conteúdo da fossa posterior. Essa é uma visão anterior e essa é uma visão anterolateral. Na visão anterior podemos ver superiormente mesencéfalo, depois abaixo a ponte e depois abaixo o bulbo. E atrás os hemisférios cerebelares. Aqui uma visão lateral, tronco cerebral à frente e atrás o cerebelo. Toda essa anatomia vai ser explorada em outras aulas, por exemplo, a aula de anatomia vascular, descrevendo melhor todas essas artérias que têm essa relação anatômica próxima ao tronco cerebral, seus ramos principais, os nervos cranianos, todos esses filetes são nervos cranianos. E aqui o cérebro. O cérebro, por sua vez, é composto por 2 hemisférios cerebrais, também divididos por uma prega de dura mater chamada foice do cérebro. Os 2 hemisférios cerebrais eles se encontram praticamente separados entre si, anatomicamente separados entre si. As únicas estruturas que comunicam os 2 hemisférios entre si são as fibras comissurais, isso é, fibras que estão atravessando de um lado para o outro. E as fibras comissurais mais importantes nos seres humanos, o feixe mais importante dos seres humanos é o corpo caloso, que se encontra na profundidade da fissura interhemisférica.
aqui o hemisfério visto de lado. Como vamos subdividir o cérebro, cada hemisfério, como vamos subdividir ele nos seus respectivos lobos cerebrais? Como comentamos na aula anterior, essa primeira ideia foi dada a partir dos ossos do crânio. Subdividir o cérebro de acordo com os ossos que estariam sobre essa parte do cérebro. Então, abaixo do osso frontal estaria o lobo frontal, abaixo do lobo parietal, abaixo do osso parietal, lobo parietal, abaixo do osso temporal, lobo temporal e occipital, occipital. A divisão antiga entre os respectivos lobos do cérebro era dada pela divisão dos ossos do crânio. Então, é importante se conhecer também a separação entre esses ossos do crânio, que são articulações bem pouco móveis ou nada móveis no adulto, que se chamam suturas, que são esses rachurados. Entre o osso frontal à frente e o osso parietal atrás, temos a sutura coronária. Entre o osso parietal e o osso temporal, temos a sutura escamosa. Entre o osso parietal e o osso occipital, temos a sutura lambidoide. Esse esporão ósseo constitui a mastoide, que é um processo do osso temporal, processo mastoideu do osso temporal. E aqui vemos outras suturas também. Então, sutura parieto-mastoideia, essa sutura aqui. Sutura occipito-mastoideia, essa sutura aqui. Aqui uma visão superior, vemos à frente o osso frontal e atrás os dois ossos parietais. Entre o osso frontal e o osso parietal, já comentamos, sutura coronária. Depois, entre os dois ossos parietais, sutura sagital. Os pontos de encontro das principais suturas também dão origem aos pontos craniométricos, que são pontos de referência para se fazer mensurações no crânio. Então, é esse ponto aqui, que é a junção da sutura coronária com a sutura sagital, chamamos de bregma. Depois a sutura sagital posteriormente se abre nas duas suturas lambidoides, aqui também constituindo um ponto craniométrico chamado de lambda. Aqui uma visão posterior, onde conseguimos ver melhor essa abertura da sutura sagital nas duas suturas lambidoides e aqui esse ponto chamado lambda. Aqui osso occipital, podemos ver as linhas nucais, aqui a linha nucal superior com sua protuberância occipital externa e o ponto mais mediano e mais posterior da linha nucal superior chamamos de íneo. Uma visão inferior do crânio, é possível ver como o crânio, a sua porção inferior, a sua face inferior, é repleta de forames. Por todos esses forames vão passar estruturas vasculares ou estruturas nervosas, ou as duas. Então podem passar artérias, veias ou nervos cranianos. O grande personagem é o forame magno, é por aqui onde o tronco cerebral, que se encontra dentro do compartimento intracraniano, se continua com a medula cervical, que já se encontra dentro do canal vertebral da coluna vertebral. A grande pegadinha é o forame lácero, que é um forame onde geralmente não passa nenhuma estrutura vascular, nem uma estrutura nervosa. Uma visão superior por dentro do crânio, sendo possível ver as três fossas cranianas. Então, a base do crânio com suas três fossas. À frente, fossa anterior, onde repousa o lobo frontal, fossa média, onde repousa o lobo temporal, e fossa posterior, que abriga à frente o tronco cerebral e atrás o cerebelo. E aqui o forame magno, onde o tronco cerebral se continua com a medula cervical. Uma visão anterior do crânio, é possível ver as órbitas e as fissuras dentro da órbita, fissura orbitária superior, fissura orbitária inferior e também o canal óptico, onde o nervo óptico e a artéria oftalmica vão chegar dentro do compartimento intraorbitário. Essa é uma preparação onde retiramos os ossos do crânio, mas preservamos as suturas para conseguirmos ter essa relação de onde as suturas estão sobrepostas em relação à superfície do cérebro. Isso é útil particularmente para os neurocirurgiões na confecções de craniotomias, uma vez que se pode visualizar essas suturas logo após a abertura da pele e a partir da visualização dessas suturas e dos pontos craniométricos fazer mensurações para posicionar a craniotomia, que é a abertura do crânio para ter o acesso neurocirúrgico na sua posição ideal para aquele caso. Tá?
Então, aqui a junção da sutura sagital com a sutura coronária, dando origem ao ponto, bregma. Depois, sutura coronária se juntando com linha temporal superior, dando origem a outro ponto, chama Stefanium. Depois, a sutura coronária se continua mais inferiormente, tá? E aqui fazendo um H com a sutura escamosa, aqui dando origem a um ponto que chama Pitério, que é muito mais uma região do que um ponto. Aqui já uma anatomia descritiva, onde as estruturas vasculares foram retiradas da superfície do cérebro e se pode entender melhor como o cérebro está organizado entre si. Como vamos dividir o cérebro nos seus respectivos lobos? Essa ideia mudou ao longo dos anos, mas atualmente a maioria das escolas vão usar esses reparos que eu vou comentar agora. Então, primeiro, sulco central. Sulco central é um sulco mais isolado, verticalizado e que geralmente não recebe nem sulcos da frente, nem sulcos de trás, e ele é contínuo. Tá? Aqui podemos ver o sulco central separando o que é à sua frente, giro pré-central, do que é atrás, giro pós-central. Depois, fissura silviana. Fissura silviana dividindo acima lobo frontal e parietal, do que está abaixo, lobo temporal. Depois, essa incisura aqui, costumo dizer que parece uma lombadinha, essa incisura pré-occipital. Pré-occipital é um bom nome, porque está à frente do lobo occipital. Ela demarca o limite mais anterior do lobo occipital. Então, incisura pré-occipital. Dessa incisura pré-occipital, vamos traçar uma linha imaginária que vai até a fissura parieto-occipital, mais evidente na superfície medial do cérebro, e aqui se traça uma linha imaginária. Dessa linha para trás, encontramos o lobo occipital. E conectamos a metade dessa linha o final da fissura silviana, assim conseguindo destrinchar acima lobo parietal e abaixo lobo temporal. Então aqui vemos essas principais linhas que dividem os lobos: fissura silviana, sulco central e aquela linha imaginária correndo da fissura parieto-occipital até a incisura pré-occipital e o meio dela se comunicando com a fissura silviana. De forma que na superfície superolateral do cérebro encontramos 4 lobos: lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Na profundidade da fissura silviana encontramos o 5º lobo cerebral, a ínsula, superfície cortical da ínsula, separada do restante do parênquima cerebral por um sulco circular da ínsula ou sulco peri-insular, que vamos comentar melhor depois. Aqui, superfície medial do cérebro, ou mesial, podemos ver o 6º lobo cerebral, o sistema límbico. Então, o sistema límbico ele é particularmente feito por 2 Cs. Um C externo, cortical, feito pelo giro do cíngulo, se continua com o giro parahipocampal, aqui não é possível ver porque está por detrás do tronco cerebral, e um C mais interno, que é o hipocampo, continuando com o fônix. Vamos entrar nisso mais para frente. O sistema límbico está em volta de um bloco central de estruturas, por isso que se chama sistema límbico, que é ao redor, à margem D, um bloco central de estruturas que chamamos de central core. É interessante vermos como o cérebro é organizado por substância cinzenta em sua superfície e substância branca em seu interior, isso em todos os lobos cerebrais, mas nessa região ele é organizado de uma maneira diferente. Essa região abriga núcleos de substância cinzenta, que são os gânglios da base, e também o diencéfalo, particularmente aqui o tálamo, e eles separados por substância branca que parecem estar encapsulando esses núcleos de substância cinzenta, por isso que se chamam cápsulas. Vamos comentar sobre essa região em uma outra aula, bloco central do cérebro ou central core. Cada hemisfério cerebral abriga em seu centro morfológico um desses blocos centrais, ou central core, e os lobos estariam como se fossem montados ao redor desse bloco central, sendo o lobo frontal à frente, lobo parietal acima, lobo occipital atrás, lobo temporal abaixo, e o lobo límbico ou sistema límbico abraçando esse bloco central de estruturas. Uma outra forma de estudarmos o cérebro é não dividindo ele em lobos, mas sim estudando as suas superfícies. O cérebro tem 3 superfícies: uma superfície lateral,
ou também dita superolateral, ou dorsolateral, ou convexidade do cérebro, muitos nomes para a mesma superfície. Depois uma estrutura medial ou mesial, que é a superfície que se opõe ao outro hemisfério cerebral, que é possível ser identificada na fissura interhemisférica, e uma superfície basal ou inferior, é a superfície que se apoia na base do crânio. Vamos começar pela superfície lateral do cérebro ou superolateral do cérebro. Aqui uma anatomia topográfica, onde todas as estruturas vasculares estão sobre o parênquima cerebral e assim é mais difícil de se identificar os sulcos, as fissuras e os giros. Então é mais fácil se reconhecer essa anatomia como uma anatomia descritiva, então se estudando apenas o parênquima cerebral. Vamos estudar primeiro a fissura silviana. A fissura silviana é descrita pelo Dr. Silvius, e ela separa o que está acima, que é o lobo frontal e parietal, do que está abaixo, que é o lobo temporal. A fissura silviana tem toda essa extensão, que é a extensão lateral da fissura silviana, e a extensão lateral da fissura silviana ela é dividida pelo ponto silviano anterior em uma extensão posterior e uma extensão anterior. A extensão anterior ela se divide em dois ramos, ramo horizontal e ramo ascendente. Esses dois ramos delimitando a pares triangulares do giro frontal inferior. E um ramo posterior, uma extensão posterior da fissura silviana, que acaba no ponto silviano posterior. Do ponto silviano posterior emerge também um ramo posterior ascendente da fissura silviana. Quando vista de frente, podemos ver aqui essa extensão lateral da fissura silviana, mas aqui também vemos o tronco da fissura silviana ou compartimento esfenoidal da fissura silviana. Aqui uma visão mais magnificada, mais aproximada do tronco da fissura silviana. É aqui onde a artéria cerebral média vai caminhar, particularmente seu segmento M1, até o límen da ínsula, para depois se dobrar sobre a superfície da ínsula, aqui já segmento M2, e depois sobre os opérculos, segmento M3, e depois sobre a superfície superolateral do cérebro, segmento M4. E esse aqui é um dos principais corredores de acesso do neurocirurgião para as regiões profundas do cérebro. Aqui podemos ver mesencéfalo, ponte, quiasma óptico, trato olfatório, uma região que é comum de abrigar tumores e aneurismas, por exemplo, meningiomas, craniofaringiomas e os aneurismas proximais do sistema carotídeo e mais posteriormente vertebral. Esse livro já tem praticamente 100 anos e já trazia essa ideia de que os diferentes cérebros, as diferentes pessoas, não têm uma consistência entre si. A forma de seus cérebros varia de uma pessoa para outra, embora siga um certo plano diretor, uma certa organização básica. Então, essa primeira imagem aqui seria um indivíduo que seguiu esse plano diretor de uma forma mais correta. Isso não quer dizer que a função dos outros indivíduos seja prejudicada. A pessoa pode ter as mesmas funções cerebrais, a mesma capacidade cognitiva, mas não ter essa forma mais característica aqui do plano diretor. Então, o giro frontal inferior pode ser subdividido em três porções. A parte mais anterior, pars orbitalis, porque se encontra sobre a órbita. Depois, pars triangulares, tem essa forma triangular e também é retraída em relação ao ponto silviano anterior. E depois a pars triangulares, continuando com a pars operculares. Operculares porque já se encontra sobre a ínsula, então já é opercular, já é parte da cortina que recobre a ínsula. E a pars operculares, ela se comunica com o giro pré-central. Uma prega de passagem, ou pli de passagem, é essa conexão do giro frontal inferior com o giro pré-central. Tá? Essa aqui é a pars operculares. Nesse outro indivíduo, onde estaria a pars triangulares? Será que é essa parte? Um pouco mais retraído. E nesse indivíduo, muito mais retraído, seria essa pars triangulares. É para se lembrar como a forma entre as diferentes pessoas pode mudar. Então, tem que se conhecer o plano diretor e tentar se adaptar ao plano diretor nos outros indivíduos que não seguem esse plano propriamente dito. Aqui um trabalho do nosso grupo, onde
visa estudar todas essas convoluções, essas dobras dos giros em relação à fissura silviana. Então tem o opérculo frontoparietal, que é o opérculo que está acima da fissura silviana, ponto silviano anterior e o ponto silviano posterior, entre eles a extensão lateral da fissura silviana, a extensão posterior da fissura silviana. Do ponto silviano anterior nascem dois ramos, ramo horizontal e ramo anterior ascendente, delimitando a pares triangulares. Depois vemos três Us, que são as conexões à frente do giro frontal inferior com o giro pré-central, depois do giro pré-central com o giro pós-central, depois do giro pós-central com o giro supramarginal. E o giro supramarginal fazendo esse fechamento da fissura silviana, uma vez que ele pode ser visto como a continuação do giro temporal superior, margeando sobre a fissura silviana, dando origem aqui giro supramarginal. Em relação ao sulco central, temos o sulco subcentral, o ramo subcentral anterior e o ramo subcentral posterior. E abaixo do sulco central temos aqui essa prega de passagem entre o giro pré-central com o giro pós-central, também chamado de giro subcentral ou prega rolândica inferior. Esse seria o plano diretor da convexidade da superfície superolateral do cérebro. Basicamente, vamos resumir ele de uma forma. O cérebro tem três polos, um polo frontal, um polo temporal e um polo occipital. Nesses três polos vão convergir três giros. Então, giro frontal superior, médio e inferior, confluindo para o polo frontal. Giro temporal superior, médio e inferior, confluindo para o polo temporal. E giro occipital superior, médio e inferior, convergindo para o polo occipital. Três polos, três giros confluindo em cada polo. Depois, dois giros verticalizados, giro pré-central e giro pós-central. Difíceis de serem esquecidos devido à sua relevância funcional muito importante. O giro pré-central é a área da representação primária da nossa motricidade, é a área M1, é aqui que vai nascer majoritariamente as fibras do trato piramidal. E atrás do giro pós-central, que é a nossa área somatosensitiva primária, aqui onde dor, tato e temperatura vão estar representados, a área sensitiva primária. Depois atrás vemos os dois lóbulos parietais. Lóbulo é uma parte de um lobo. Lóbulo parietal superior é esse quadradinho de cérebro, subdividido do lóbulo parietal inferior pelo sulco intraparietal. É um bom nome porque está dentro do lobo parietal, sulco intraparietal. O lóbulo parietal inferior, por sua vez, é dividido à frente pelo giro supramarginal, que é como se pode ser visto como a continuação do giro temporal superior que se arqueia sobre a margem posterior da fissura silviana, então giro supramarginal, e atrás giro angular, os dois divididos entre si por um sulco intermediário de Jensen. Aqui a fissura, a superfície medial do cérebro, mais consistente. As diferentes pessoas têm uma superfície medial mais uniforme entre si. O que se destaca é o sistema límbico, então esse C em volta de uma estrutura central, que é o bloco central, particularmente o diencéfalo. Então o giro do cíngulo, continuando através do istmo do giro do cíngulo, que é esse estreitamento do giro do cíngulo com o giro parahipocampal. Esse é o C externo do lobo límbico. Tá? Depois vemos aqui o giro reto, é um giro alto, também possível ver na superfície basal, depois vamos ver. Giro reto abrigando dentro o sulco rostral inferior e acima o sulco rostral superior, separando ele do giro do cíngulo. Tá? Aqui à frente, giro frontal superior separado do giro do cíngulo pelo sulco do cíngulo. Sulco do cíngulo atrás, ele ascende no ramo marginal ascendente do giro do cíngulo, delimitando a parte mais posterior do lóbulo paracentral. O lóbulo paracentral nada mais é do que o giro pré-central e o giro pós-central, que fazem a volta na fissura interhemisférica e aqui são vistos na superfície
medial do cérebro. À frente do lóbulo paracentral, sulco paracentral. Atrás do lóbulo paracentral, vemos um quadradinho de cérebro chamado de pré-cúneus. Pré-cúneos que se encontra à frente do cúneus. Pré-cúneos. Então, delimitado à sua frente pelo ramo marginal ascendente do cíngulo e atrás pela fissura parieto-occipital. Fissura parieto-occipital é um bom nome, porque está separando à frente o que é lobo parietal do que é atrás o lobo occipital. Abaixo do pré-cúneos temos esse pequeno sulco aqui, também chamado de sulco subparietal, uma vez que se encontra abaixo do lóbulo parietal. O pré-cúneos nada mais é do que o lóbulo parietal superior, mas aqui visto na sua superfície medial. Cúneos, atrás, é essa cunha de cérebro, essa forma triangular, que tem à sua frente fissura parieto-occipital e embaixo fissura calcarina. Fissura calcarina é fácil de ser lembrada também, porque é a área da representação primária da nossa visão. Tá? Aqui é a área visual primária. Abaixo da fissura calcarina temos a língula, o giro lingual ou giro occipitotemporal medial do cérebro. Tudo isso sinônimos, é esse pedaço de cérebro aqui. Superfície basal do cérebro, vemos aqueles 3 andares, lobo frontal, que repousa na fossa anterior, lobo temporal, que repousa na fossa média, e o lobo occipital, que já repousa sobre a tenda do cerebelo. A superfície fronto-orbitária, ou fronto-basal, subdividida pelo sulco olfatório. Medialmente ao sulco olfatório vemos o giro reto e lateralmente ao sulco olfatório vemos os giros orbitários. O sulco olfatório abriga o trato olfatório. Os giros orbitários são divididos por um sulco em H. E esse sulco divide os giros orbitários em giros orbitários anterior, posterior, lateral e medial. É uma ideia didática, já que muitas vezes não é possível se cientificar esse H. Muitas vezes ele toma uma forma diferente, mas é uma ideia didática para lembrarmos que existem giros orbitários anterior, posterior, lateral e medial. Agora a superfície temporo-occipital. Nessa superfície vamos buscar 3 giros com essa disposição antero-posterior. O mais lateral de todos é o giro temporal inferior, que se continua com o giro occipital inferior. Eles mudam de nome quando atravessam a incisura pré-occipital. É como se pudessem ser vistos como o mesmo giro, mas que passou dessa incisura, muda de nome. À frente, giro temporal inferior, atrás, giro occipital inferior. Medialmente, vamos ver o giro para-hipocampal, o giro para-hipocampal se dobrando à frente sobre si mesmo e formando essa forma que parece um anzol, ou um gancho, chamada de uncus. Então, o uncus não é um outro giro, não é um outro lobo, ele é uma parte do lobo parahipocampal. É a parte mais anterior do giro parahipocampal que se dobra sobre si mesmo. Tá? Entre o giro parahipocampal e o giro temporal inferior e occipital inferior, vemos um giro em forma de fuso. Esse giro é chamado de giro fusiforme ou giro occipitotemporal lateral. Esse giro é delimitado lateralmente pelo sulco occipitotemporal e medialmente pelo sulco colateral. E mais atrás vemos a língula, o giro occipitotemporal medial, inferiormente aqui a fissura calcarina. Agora vamos discutir lobo a lobo e suas principais características, começando pelo lobo frontal e região central. O lobo frontal é constituído por 3 giros horizontalizados, giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior, os 3 convergindo anteriormente para o polo frontal e atrás pelo giro pré-central. Esses 3 giros se comunicam com o giro pré-central através de pregas de passagem. Então aqui a comunicação, uma prega de passagem do giro frontal superior com o giro pré-central. Aqui outra conexão do giro frontal médio com o giro pré-central. E aqui a pares operculares, que é a comunicação, a prega de passagem do giro frontal inferior com o giro pré-central. Como existem essas conexões, o sulco pré-central, que está logo à frente do giro pré-central, ele é interrompido. Sulco pré-central interrompido.
Aqui um outro espécime, esta é a fissura interhemisférica, então aqui é outro hemisfério cerebral e aqui o hemisfério cerebral que se encontra do nosso lado. Giro frontal superior se comunicando através dessa prega de passagem com o giro pré-central. Giro frontal médio se comunicando por essa prega de passagem com o giro pré-central. Giro frontal inferior se comunicando por essa prega de passagem, que é a pars operculares, com o giro pré-central. À frente do giro pré-central, sulco pré-central, interrompido pelas pregas de passagem, e dividindo os três giros frontais, os sulcos frontais. Sulco frontal superior, dividindo giro frontal superior do giro frontal médio, e sulco frontal inferior, dividindo o giro frontal médio do giro frontal inferior. Atrás do giro pré-central, sulco central. Sulco central oblíquo, verticalizado, contínuo e que geralmente não recebe sulcos nem pela frente e nem por trás. Outra espécime, mesma ideia. Giro frontal superior, se comunicando com o giro pré-central. Giro frontal médio, se comunicando com sua prega de passagem com o giro pré-central. Giro frontal inferior, se comunicando com sua prega de passagem com o giro pré-central. Tudo seguindo o mesmo plano diretor. Aqui uma visão superior, lembrando que o sulco central é um sulco verticalizado oblíquo. Ele se dirige nessa disposição aqui, quanto mais inferior, mais anterior ele se apresenta, e quanto mais superior, mais posterior ele se apresenta. Então tem uma disposição oblíqua. Uma visão anterior, para lembrarmos que a superfície fronto-orbitária também faz parte do lobo frontal. Então, sulco orbitário, abrigando sulco olfatório, abrigando trato olfatório, medialmente a ele giro reto e lateralmente a ele giros orbitários. Aqui vamos procurar pelo aquele sulco em H, subdividindo os giros orbitários. Aqui é muito difícil de reconhecer um H. Nesse outro lado já é um pouquinho mais fácil. Um H dividindo a sua frente giro orbitário anterior, atrás giro orbitário posterior, giro orbitário lateral, lateralmente, giro orbitário medial, medialmente. Outro espécime, aqui parece mais um X do que um H, nesse outro espécime, talvez um Y ao contrário, mas é uma divisão didática para lembrarmos que existem diversos giros orbitários. E lembrar que o giro frontal superior, também visto na superfície medial, ele faz parte do lobo frontal. Lobo parietal. O lobo parietal vai ser constituído à frente pelo giro pós-central e depois pelos lóbulos parietais. Giro pós-central e os lóbulos parietais são subdivididos pelo sulco pós-central. Sulco pós-central sempre interrompido, porque o lóbulo parietal superior tem uma conexão, uma prega de passagem, com o giro pós-central. Então, fazendo com que o sulco pós-central seja interrompido. Sulco pós-central, ele se continua com o sulco intraparietal, que por sua vez divide acima lóbulo parietal superior, de abaixo lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal inferior é mais fácil de ser reconhecido, começando pelo o giro temporal superior. Vemos o giro temporal superior e atrás ele se continua com o giro supramarginal que se arqueia sobre o final da fissura silviana. Giro supramarginal. Depois atrás vemos o giro angular, com essa forma parecendo uma ferradura, giro angular. E os dois separados entre si por um sulco intermediário de Jensen. Aqui um outro espécime, mas guardando a mesma ideia. Continuação do giro temporal superior é o giro supramarginal. Depois atrás vemos o giro angular. Aqui com uma forma não característica, não é um U virado para baixo, mas um U virado para cima. Mas essa é a região do giro angular. Muitas vezes não tem a mesma forma, mas essa seria a região do giro angular. E entre o giro angular e o giro supramarginal, o sulco intermediário. Aqui uma foto da superfície medial para lembrarmos que o pré-cúneus representa o lóbulo parietal superior. O lobo occipital é um lobo pouco consistente, quer dizer, entre as diferentes pessoas ele é um pouco mais diferente entre si, e a gente vai procurar por 3 giros que estão confluindo para esse polo. Então, giro temporal inferior, quando atravessa a incisura pré-occipital, muda de nome para giro occipital inferior. Lóbulo parietal superior, quando passa pela fissura parieto-occipital, muda de nome, ou incisura parieto-occipital, muda de nome para
giro occipital superior e depois o giro occipital médio também vindo para esse polo. Esse é o mesmo espécime visto por trás, como os 3 giros, occipital superior, occipital médio e occipital inferior, estão confluindo para esse polo. Nesse espécime, o giro occipital médio se encontra mais horizontalizado, em oposição a esse outro indivíduo aqui, onde o giro occipital médio se encontra mais verticalizado. Então, giro occipital superior, giro occipital médio, giro occipital inferior, os 3 convergindo para o polo occipital. Aqui a superfície medial, para lembrar que existe o cúneus, e o cúneus delimitado à sua frente pela fissura parieto-occipital e embaixo pela fissura calcarina. Esses são 2 sulcos bastante profundos e fáceis de serem reconhecidos na prática neurocirúrgica. E abaixo da fissura calcarina, o giro lingual ou giro occipitotemporal medial. Lobo temporal, uma forma um pouco mais fácil de ser lembrada e memorizada, vão ser procurados por 3 giros: giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Sulco temporal superior contínuo e profundo, em oposição ao sulco temporal inferior, que é, na grande maioria das vezes, interrompido. Os 3 giros confluindo para o polo temporal. Outra espécime, mesma ideia, 3 giros temporais confluindo para o polo temporal. Sulco temporal superior contínuo, em oposição ao sulco temporal inferior interrompido. Outro espécime, para vermos como o giro temporal inferior ele está sendo visto tanto na superfície superolateral do cérebro quanto na superfície basal do cérebro. Então ele se encontra fazendo essa voltinha, podendo ser visto nas 2 superfícies, superfície superolateral e superfície basal do cérebro. Superfície basal já comentamos, mas lembrar da superfície fronto-orbitária, com giro reto medialmente, giro e os giros orbitários, e esses 2 compartimentos divididos pelo sulco olfatório. Depois, superfície temporo-occipital, procurar pelos aqueles 3 giros de disposição antero-posterior. Lobo da ínsula. Na profundidade da fissura silviana, encontramos uma superfície cortical, que é a ínsula. Essa superfície ela é separada do restante do parênquima cerebral por um sulco circular ou sulco peri-insular. A ínsula, por sua vez, é subdividida em 2 compartimentos. Um compartimento anterior composto por giros curtos e um compartimento posterior composto por giros longos. E esses 2 compartimentos separados pelo sulco central da ínsula. Então aqui, sulco peri-insular, giros curtos da ínsula, confluindo nesse espécime para 2 ápices, só que na maioria das vezes são giros curtos confluindo para um ápice único. Esse aqui com 2 ápices. Giros longos atrás, que não confluem para esse ápice. E entre os giros longos e os giros curtos, o sulco central da ínsula. Aqui o límen da ínsula, essa chanfradura aqui, chama límen da ínsula, é aqui onde o segmento M1 da artéria cerebral média se dobra sobre a superfície da ínsula, virando o segmento M2, tá? Límen da ínsula. Sulco peri-insular, podendo ser subdividido em sulco limitante anterior, sulco limitante superior e sulco limitante inferior da ínsula. Aqui não comentamos, mas queria destacar esse giro transverso. Os giros que estão dentro de um sulco ou uma fissura são chamados de giros transversos. Esse giro faz parte do lobo temporal, então é um giro temporal transverso. Esse é o giro temporal transverso mais anterior, também denominado de giro de Heschel. Essa aqui é a área auditiva primária. Outra espécime, esse espécime que seguiu mais o plano diretor, então giros curtos confluindo para um ápice, o ápice da ínsula, e separados dos giros longos pelo sulco central da ínsula, e os giros longos não chegando nesse ápice. À frente e abaixo o límen da ínsula, e aqui o sulco circular da ínsula, o sulco peri-insular, dividido em sulco limitante anterior, sulco limitante superior e sulco limitante inferior da ínsula. Quem tiver interesse em se aprofundar no estudo dos sulcos limitantes da ínsula, temos essa publicação do nosso grupo, onde estudamos anatomia cortical e subcortical, mais particularmente do sulco limitante inferior da ínsula. Uma publicação que fizemos com o professor Albert Houghton, no Journal Neurosurgery. Lobo límbico,
que nem comentamos, são 2 Cs ao redor das estruturas mais centrais de cada hemisfério, esse bloco central do cérebro, o central core. Então, o C externo cortical é dado pelo giro do cíngulo, que se continua através do istmo do giro do cíngulo com o giro parahipocampal. Isso é o C externo, ou C cortical. E o giro parahipocampal, por sua vez, vai abrigar a amígdala e o hipocampo. E o hipocampo se continua posteriormente com o fórnix. E o fórnix acaba no corpo mamilar. Esse é o C interno ou subcortical do lobo límbico. Então, amígdala, hipocampo, fórnix, terminando no corpo mamilar. Lembrar que o lobo límbico está à margem envolvendo esse bloco central de estruturas, onde o principal componente é o tálamo. Tá? Aqui é uma visão superior, onde aquele C interno está sendo destacado do tálamo. O fórnix aqui está sendo afastado com essas espátulas do tálamo, se abrindo então a fissura coroideia. A fissura coroideia é a fissura que separa o tálamo do fórnix. E aqui então ele está separando o fórnix. Se aberto acima, vai se chegar ao teto do terceiro ventrículo, se aberto atrás, vai se chegar na cisterna da pineal, e se aberto embaixo, vai chegar na cisterna ambis. Mas essa preparação é para vocês notarem como esse C interno do lobo límbico pode ser facilmente separado do tálamo. Anatomicamente eles se encontram separados, apenas separados pela fissura coroideia. Tá? À frente do fórnix vemos o hipocampo, esse aqui é o hipocampo, e à frente do hipocampo a região da amígdala. Aqui é uma preparação onde podemos ver como o lobo límbico pode ser separado desse bloco central de estruturas, mais propriamente o tálamo. Então aqui estamos separando o fórnix da superfície mais medial do tálamo, depois uma dissecção de fibras, mostrando como o giro do cíngulo tem em seu interior fibras do giro do cíngulo, que é chamado de cíngulo 1, e aqui como o giro do cíngulo e suas fibras e o fórnix podem ser separados do tálamo. Essas são as estruturas límbicas, então sendo vistas com mais magnificação. Região septal, uma região paralímbica, depois giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo e giro parahipocampal. Se virarmos esse pedacinho de cérebro para dentro, conseguimos ver que dentro do giro parahipocampal vamos encontrar amígdala, hipocampo e fórnix. Aqui é uma visão mais magnificada, a amígdala à frente do hipocampo. E entre a amígdala e o hipocampo se encontra um espaço que chama recesso uncal. Amígdala à frente, cabeça do hipocampo, corpo do hipocampo, cauda do hipocampo. As fibras do hipocampo emanam do hipocampo e se coletam formando fórnix, formando todas as partes do fórnix, fímbria, crura, corpo e coluna do fórnix, aquele aberto que nem uma forquilha, uma vez que tem fibras que são pré-comissurais, que passam à frente da comissura anterior, que já foi retirada aqui, mas se encontraria no meio dessa forquilha, e atrás fibras pós-comissurais. Essa superfície aqui se chama subículum, subículum quer dizer área de repouso ou cama, é onde o tálamo, que se encontra nesse buraco, está repousando sobre essa parte mais medial do lobo límbico. Então, subículo, essa região aqui. Se vermos o hipocampo por cima, podemos ver a sua forma característica com essas chanfraduras, descritas como uma pata de um felino, pés hipocampi, uma forma bastante característica do hipocampo. E aqui o subículo, onde estaria apoiado o tálamo que foi retirado, ficaria nesse buraco aqui. Agora, se vermos esse espaço por esse ponto de vista, vemos o subículo abaixo, o fórnix acima, e entre essas duas estruturas, diversos giros verticalizados. Esses são os giros denteados, também parte do sistema límbico. Quem tiver interesse em se aprofundar mais no conhecimento da superfície cerebral, dos sulcos e giros, a gente recomenda essa publicação do professor Guilherme Ribas, que foi publicado no Neurosurgical Focus no ano 2000, onde ele revisa toda essa anatomia da superfície do cérebro. É um artigo em aberto na internet que vocês podem baixar. Obrigado a todos. Esse é meu e-mail, meu contato. Quem quiser pode entrar em contato. Muito obrigado.